Existem alguns conceitos que são muito importantes em toda a discussão que a gente traz aqui, é importante trazer para a pauta. E antes de falar sobre performance, falar sobre estratégia, o que fazer para estratégia, planejamento estratégico, a gente precisa conceituar a diferença entre estratégia e planejamento estratégico, né? E aí eu poderia começar aqui com a fala de tropa de elite, né? Estratégia, do grego, estratégia. Mas a ideia aqui, pessoal, na verdade, é trazer primeiro um entendimento de qual que é a diferença entre esses dois, para que a gente trabalhe de forma diferente nesses dois pontos, né? Então, quando a gente fala sobre estratégia, a estratégia ela é uma visão de longo prazo sobre o posicionamento ou lugar que aquela empresa quer estar, né? Além disso, também, qual o lugar do mercado ela se propõe a estar em determinado tempo. E aí, quando a gente olha para a estratégia, o principal foco que a gente consegue perceber dela é a definição de o porquê a gente quer chegar naquele lugar e para onde a gente vai, qual é esse lugar a chegar. Quando a gente fala o porquê, e aí é muito normal a gente ver ali no desenvolvimento da estratégia, empresas olhando para missão, visão e valores. Esses três âmbitos aí da primeira parte da estratégia trazem para a gente a noção de o que levar em consideração quando tudo mais ainda é dúvida. Então é aqui que a gente olha para o propósito, o porquê daquela organização existir, e é importante a gente sempre revisitar quando a gente vai fazer alguma definição ou alguma tomada de decisão, o propósito daquela empresa em existir, né? Porque a partir daquele entendimento a gente já consegue tirar muitos pontos diferentes, diferentes do que a gente está querendo propor ali, pelo simples fato de que elas não se adequam o que aquela organização se propõe a ser. E aí, a partir do momento que a gente entende o que é, qual o propósito, o que é que aquela organização é, a gente começa a entender para onde ela quer ir. Então, sabendo o que ela é, sabendo o que ela quer ser, principalmente, ela começa a trazer um entendimento de onde é importante direcionar os esforços para a gente começar a chegar nesse momento futuro, né? Esse entendimento de o que é uma empresa estratégica de verdade. Então, com esses focos, né, de o porquê fazer e para onde seguir, a gente consegue olhar para algum exemplo, por um exemplo básico. Se a gente fosse olhar para um e-commerce, a estratégia do e-commerce talvez seja se posicionar como o e-commerce mais acessível do mercado. E aí, a partir daqui que a gente começa a entender que aqui o porquê e o como, né? Talvez o ser acessível é algo que está dentro do propósito daquela organização de existir, porque ela está ali para público de classe C ou D, por exemplo. É, e o onde quer chegar é como ser acessível para esse mercado C ou D dentro desse exemplo que eu dei. Em contrapartida, a gente olha para o planejamento estratégico e aí confunde as duas coisas normalmente, mas na verdade o planejamento estratégico é a ferramenta de comunicação da estratégia. Então a gente já tem uma estratégia, já tem nossos desejos, já tem nossas vontades, né, da organização. O planejamento estratégico vem como uma forma de comunicar essa estratégia. E aí a gente consegue entender o planejamento estratégico sendo o processo de definição e guia, né? Então, além de definir, também é importante existir um momento de execução do que a empresa entende como a jornada até chegar naquela estratégia, até ao alcance dos seus objetivos. Então, o planejamento estratégico ele vem como ferramenta de comunicação, porque normalmente a estratégia, né, e aí o primeiro tópico que a gente está abordando aqui, ele é feito a nível gerencial. Então, se a gente fosse olhar ali os C-levels das empresas, normalmente são eles que tomam decisão de o porquê aquela empresa existe ou onde ela quer chegar. Mas é no planejamento estratégico que a gente começa a definir o que a gente vai fazer. Então, o foco, quando a gente olha para o planejamento estratégico, diferente da estratégia puramente, é o foco que eles têm no como fazer e quando fazer. E aqui é importante ter uma visão, porque é nesse momento que a gente começa a entender, inclusive, prioridades. Determinadas iniciativas que a empresa tenha pode não ser estratégicas naquele período, mas daqui 2, 3, 4 anos são importantes. Então, a definição do quando e o como fazer aquela estratégia acontecer é muito importante nesse âmbito.
E é aqui que a gente começa a entender que para ser acessível, por exemplo, se a gente fosse entender ali as diferenças, enquanto para a estratégia desse e-commerce que eu falei, a estratégia é se tornar mais acessível para o mercado, é aqui que a gente vai começar a entender, por exemplo, qual que é o posicionamento da concorrência para se tornar acessível no mercado. Então, esse estudo do que é que a concorrência faz ou do que ela deixa de fazer e a gente pode trabalhar em cima. Um outro exemplo que eu consigo trazer também é quando a gente olha para acessibilidade daquele e-commerce ao mercado, é importante também garantir investimento de energia ou recursos para parcerias estratégicas, né, para se tornar acessível. Então, viabilização logística, melhora de automação de sistemas, melhor entrega para o cliente. Então, tudo isso mostra a acessibilidade do sistema. Então, é aqui que a gente vai começar a olhar para o como vai ser feito aquela estratégia que foi pensada a nível gerencial e quando isso daí vai ser prioritário, dentro de uma ordem lógica, quando é que é mais interessante trabalhar em alguma frente ou outra. E além desses dois conceitos que são muito bem trabalhados, né, e a gente olha aí o planejamento estratégico sendo ferramenta da estratégia, existe um outro ponto aqui que a gente não fala tanto, que é o desdobramento estratégico. E aqui o foco é para falar principalmente sobre estratégia e planejamento estratégico, mas é importantíssimo a gente ter uma visão de que o desdobramento da estratégia é importante. Por quê? É muito comum a gente chegar em áreas, a nível aqui da consultoria, é muito normal a gente chegar ali e ouvir do time tático e operacional que aquelas ações ou aqueles resultados a serem acompanhados ou serem medidos não fazem sentido para aquela área. E aqui é que mora o perigo de você fazer um descolamento tão grande entre a estratégia e a execução. Parte da execução passa por você trazer um desdobramento do que é estratégia para cada nível do seu time. Então, aqui no desdobramento estratégico, a gente começa a olhar para definições táticas do que vão ser feito. Então, como a gente vai medir se a gente está chegando naquela estratégia? Enquanto a estratégia e o planejamento estratégico no nível de CEO, né, e no nível ali de diretores, a gente olha bastante para onde a gente quer chegar. Aqui é importante ter uma medida de como garantir, quais são as mensuráveis de sucesso claras que a gente consegue ter para saber se estamos chegando naquele objetivo, se estamos chegando naquele resultado final esperado, né? E aí, do outro lado, também é importante que, além de medir como a gente está chegando, é importante existir um desdobramento operacional quando a gente olha para o plano principal em função das atividades. E aqui no operacional é que a gente começa a falar o como. Queria trazer um adendo, né, que nesse momento aqui do como, pessoal, a gente já desdobrou, já entende toda a cadeia, toda a árvore de valor. A gente sabe quais são os propósitos da empresa, né, por que ela existe, quais são as necessidades que ela vem para trabalhar na sociedade, o que é que a sociedade vê de valor naquela empresa. Então a gente consegue olhar para esse âmbito aqui da estratégia e de posicionamento da empresa. No momento da tática e operacional que a gente começa a olhar para o planejamento estratégico um pouco mais vivo, porque é aqui que a gente precisa ter um trabalho dos times. E aquele trabalho que antes era top-down, onde os diretores traziam o que é importante para aquela operação, quando a gente começa a olhar para o desdobramento estratégico, a gente inverte essa ordem, porque as pessoas que são donos dos processos, né, ou seja, estão ali colocando a mão na massa de verdade, é que vão começar a falar o que precisa ser feito para atingir determinado indicador de sucesso ou não. E aqui a gente começa a olhar para um levantamento, uma forma de elencar ações, iniciativas e projetos priorizados para aquele período. E, além de tudo isso, a importância de ter um time engajado no acompanhamento desses resultados é extremamente importante. E para isso, se você quiser ouvir mais, temos alguns vídeos sobre governança e sobre como construir reuniões interessantes para esse time de acompanhamento. Se gostou desse vídeo, curte, compartilha e nos vemos na próxima. Grande abraço.